Oi, Paulo. Tá me escutando bem? Vê se está funcionando bem tudo. Agora, eu penso que essa câmera na horizontal não está da melhor forma. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Paulo? Diz aí se tá tudo certo. Tá tudo bem? Ótimo. Tá me vendo bem também? Tudo certo? Pronto. Então, vamos lá. Qualquer coisa, se vocês não tiverem me ouvindo bem ou me vendo bem, podem escrever aqui embaixo, tá bem? Deixa eu só colocar aqui para também não perder o horário. Bem, pessoal, boa noite a todos. Vocês já devem ter lido na apresentação, mas eu me chamo Ivan Lima, Ivan Luiz de Lima Cavalcante. Eu sou pesquisador aqui do CIT-100, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura e Memória, e estudante de doutorado da Universidade do Porto. Desde sempre, há muitos anos atrás, eu já estudo a questão relacionada à história e música no Brasil. E hoje, a convite do História em Quarentena, que eu já estendo aqui meus agradecimentos pelo convite, por intermédio do Paulo, vim aqui fazer alguns comentários sobre a relação de história e música. Não necessariamente eu vou falar em todos os momentos sobre história ligado à música durante a ditadura militar. Primeiro, fazer uma concepção, uma narrativa um pouco da história iniciada da música popular em 1902, com a primeira gravação de canção no Brasil, o Lundu, Isso é Bom, baiano, né? Até os dias atuais, e isso enquanto ferramenta política. Aqui em Portugal, o meu doutorado é exatamente sobre isso. Aqui a gente tem um modelo um pouco diferente em relação ao Brasil. O Brasil, desde os anos 40 e 50, tem uma expansão muito grande do mercado fonográfico, principalmente pelo número de pessoas que habitam o país. Então, a noção de país em relação a Portugal e Brasil é sempre muito diferente nos parâmetros de comparação de vendagem. Mas eu separei em 4 partes aqui a minha fala para tentar, nesses 30 minutos, falar
algumas ideias para vocês. A primeira coisa, quando a gente fala em música e história e música, a gente pode subdividir esses estudos em algumas partes, né? História da música, história e música na história. Então, a história da música é entender o processo de evolução da música, os aspectos técnicos, melódicos, harmônicos ao longo do tempo. A lógica de história e música, então, particularmente, como a história utiliza a música como ferramenta, enquanto fonte histórica, e também música e história, nessa outra dimensão. Mas uma das coisas que a gente está falando aqui, e aqui é um conceito que não é consenso, inclusive é problemático, é se referir à canção como música. Primeiro que a gente tende a falar música e canção como sinônimos e a gente sabe que são coisas completamente diferentes. A canção, já diz aí o Luiz Tati, os estudiosos da USP, é um recurso híbrido, né, entre a música e a letra. E uma coisa que vale a gente discutir nem sempre a letra de música é poema. Existe poeta e existe letrista de música. Pode existir um poema musicado e pode existir só a letra da música. Então, comumente a gente chama isso de música popular, fonograma ou coisa do tipo, mas vale a gente lembrar que a música supostamente seria aquela parte associada à audição. E uma das coisas interessantes a gente não está acostumado a perceber que a canção popular tem elementos e que são super importantes que falam através de outras linguagens, não só da linguagem escrita. Afinal, a canção popular é um híbrido entre a letra e a melodia. Então, se nós imaginarmos que a melodia também tem a sua linguagem, a gente tem que pensar na bateria, nos arranjos, no ritmo, na harmonia. Então, tudo isso é importante também na hora de analisar qualquer tipo de canção popular, porque a gente está acostumado apenas a perceber as letras falando e a música, a canção, enquanto produto, ela tem uma mensagem completamente própria, tá certo? Claro, como eu falei aqui, a gente tem os poemas que são musicados e muitas vezes acabam ganhando o mesmo sentimento, a mesma dimensão da melodia, né? O poema E Agora José é um desses exemplos claros, né? De que dimensão de tristeza o Paulo Diniz conseguiu implementar no poema do Drummond. Mas é um poema musicado e que depois um ou outro especialista pode tratar aquilo como canção popular. Então, eu queria começar por aqui para que a gente entenda que a canção brasileira, de fato, ela é muito rica. Claro, genuinamente eu vou falar aqui música, tal, mas diga-se, entenda que a gente precisa compreender o Brasil, as músicas brasileiras e a canção brasileira como esse universo da canção, né? Perceber os elementos letrísticos, mas também os elementos melódicos. Isso é fundamental, até porque, né, o Hermeto Pascoal, alguns músicos brasileiros são muito reconhecidos exatamente por manifestarem essa linguagem não verbal de maneira tão explícita, tão bacana, assim, tão bonita, e a gente ainda tem pouca concepção. Então eu acho que talvez para o início de uma discussão é sempre interessante lembrar que a canção popular é um produto que nasce, é um produto híbrido da mistura entre letras e melodias, isso é fundamental, tá certo? Esse é o primeiro ponto, um ponto rápido que eu queria falar para vocês aqui, mas é fundamental para analisar determinadas canções, principalmente quando a gente está falando de canções, por exemplo, o Chico César, quando fez canções que falam sobre a discussão de negro no Brasil, a questão ligada ao sertão, então aquelas imagens que se projetam através do universo melódico, né? Não somente da letra. E a maior prova disso talvez seja o Tropicália, que é um descasso, o Panis et Circenses, né, que traz os elementos sonoros se associando aos elementos de letra e às vezes também, né, às vezes não, quase sempre, o elemento performance, que no disco a gente não consegue visualizar, consegue ouvir, mas aí também vem mais tarde o elemento vídeo. Então vários shows passaram a ser gravados, vendidos, reproduzidos e coisa do tipo. Então isso é uma coisa fundamental. Sobre o Brasil, como eu tinha falado logo no começo da minha fala, o Brasil é um país muito interessante. A primeira gravação oficial no termo cancioneiro é em 1902. Curiosamente, né, é um lundu, né, um ritmo genuinamente de matriz africana. E o samba também tem um grande DNA do lundu, ou seja, da África, dos africanos que estavam no Brasil, né, daqueles escravizados, mas o caso da Tia Seata talvez seja o mais emblemático. Mas uma das coisas mais interessantes é exatamente isso. Quer dizer, a música gravada no Brasil, ela se difunde a partir do universo periférico, no universo periférico.
Ou seja, já é algo interessantíssimo. E é um universo, muitas vezes, que não é letrado. Então, naturalmente, essas letras vão sendo cantadas e reproduzidas. E a gente já tem no Brasil muita denúncia no começo do século passado de pessoas que se apropriaram de compositores que não sabiam ler e escrever, não registravam, iam lá e registravam. Então, isso é uma coisa muito interessante, o surgimento de como a canção. E essas canções surgiam assim como surgiam as canções populares no século XIX, no século XVIII, no século XVII, a partir de necessidades urbanas, daquilo que se observava, daquilo que se sentia. Então, a música brasileira já começa, o seio da sua gravação é a gravação da crônica. De certa forma, ela sempre traz um elemento do visual colocado no cantado. Então, eu acho que a música popular brasileira, a gente precisa perceber isso. É uma música que, desde o seu início, traz muitas tradições rítmicas, mas também tradições cotidianas na sua letra. Claro, uma vez de maneira mais poética, outra de maneira mais sarcástica, outra de coisas mais comediantes, de coisas mais duras, de coisas mais firmes, mas é uma coisa interessantíssima de se perceber. Então, como eu já tinha falado a vocês, em 1902 gravado, né, feita a primeira gravação, que está disponível no YouTube, isso é bom, do compositor baiano. Anos mais tarde, a gente tem oficialmente aquilo que seria o primeiro samba gravado pelo telefone, em 1916, 17 e tal. Então, genuinamente também um ritmo que vem dessa região, dessa origem, né, das casas das tias no Rio de Janeiro, dos escravos, que faziam aquela roda de samba e tal. Inclusive, o modelo de roda de samba também surge nesse cenário. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês, como essa relação gravou, essa relação surgiu. E outras coisas interessantes é que, assim, à medida em que as primeiras gravações foram sendo realizadas, isso também coincide com o surgimento das rádios no Brasil. Então, naturalmente, esse tipo de música feito aí nos morros cariocas, a música do Nordeste que começava a chegar no Sudeste do Brasil, começava a ser dimensionado nas rádios. Então, as rádios brasileiras começavam a ter essa noção e essa difusão, principalmente a partir do Rio de Janeiro, daquele cenário carioca, e sempre a partir do Rio de Janeiro, principalmente nas primeiras gravações. Então, a gente consegue entender o início da República a partir das primeiras gravações feitas naquele momento. E é como eu falei, desde das primeiras gravações já existia o elemento da crônica. Uma das coisas que eu queria apresentar a vocês é uma coleção, essa coleção aqui, que foi uma coleção realizada pelo Franklin Martins, quando era ministro do governo Lula, né? Do governo Lula, /Dilma, enfim. E essa coleção, quem foi que inventou o Brasil, é um trecho de um samba do Lamartine Babo, mas é uma coleção muito interessante, que é exatamente usando canções para contar a história do Brasil do século passado. Claro, o próprio Franklin Martins denota que não é uma pretensão de fechar, de criar uma história da República, afinal, o universo da canção no Brasil é extremamente vasto. Mas eu até separei aqui, já que a gente está falando, por exemplo, nessa época está se falando muito de doenças, de coisa do tipo aqui. Uma das primeiras canções gravadas é a canção Rato, 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 né, sobre a peste bubônica no Rio de Janeiro, em 1904. Tem no YouTube, é uma canção muito acessível. E a canção Febre Amarela, né, do Geraldo Magalhães, também está aqui. Então, eu acho que é um livro, uma coleção, na verdade, são 3 volumes, né, que abarca toda a República. Muito interessante para que a gente perceba. Agora, essa percepção só se dá a partir do momento que se entende o momento político que o Brasil passa. Então, naturalmente, o momento em que aquela canção ela é feita, se você tem noção, por exemplo, sobre o Brasil daquele momento, você consegue captar. Por exemplo, quem pega o disco hoje do Baiana System, 2 cidades, tem noção da especulação imobiliária que acontece no Brasil. Então, naturalmente, é uma narrativa, é um carimbo do cotidiano, é uma marcação muito bem elaborada pelos compositores, né? Apesar de serem ou não letrados naquele momento, como eu falei, boa parte dos sambistas. Uma das coisas que chama atenção também é uma fala do próprio Lira Neto, quando escreveu o primeiro volume da história do samba, é exatamente a dificuldade que ele tinha ao procurar esse sambista, de encontrar informações sobre esses sambistas. E os principais recursos biográficos ele tirou exatamente de fichas policiais. Então, para vocês perceberem que esses cantores eram associados àquela boemia, àquela lógica do malandro, que foi veementemente combatida por Getúlio Vargas. E aí uma coisa interessante de se falar é exatamente sobre o período Vargas e a difusão, a multiplicação do samba naquela época, né? O Getúlio Vargas acabou instaurando, criando o DIP, implementando um modelo de censura muito grande e promovendo vários concursos de samba para que os compositores, que normalmente eram pessoas que viviam muito mal financeiramente,
ao criarem sambas que enaltecessem o país, o governo e tal, foram beneficiados. Então, muitos cantores que faziam crítica, compositores que faziam crítica ao governo, subitamente se viram com alteração de tema, de discurso, para receberem também os apoios do governo Vargas. Isso é uma coisa muito interessante e a gente percebe em vários sambistas no Brasil os acontecimentos da década de 40. Né? A gente pode falar sobre o Ari Barroso, pode falar da década de 30 e 40 do Assis Valente, enfim, Lamartine Babo, de todo aquele pessoal ali que a gente conhece, já ouviu falar bem sobre os sambistas do início do século passado. Essa coleção do Franklin Martins, como eu falei a vocês, tem o nome do samba do Lamartine Babo. Eu acho fundamental perceber essa evolução da música. Sempre a música brasileira associada aos dilemas sociais. Claro, o samba, o carro-chefe dessas crônicas no Brasil, mas a partir da década de 40, da década de 50, com a troca entre os países, com a chegada de novos discos e de outras coisas, o Brasil vai absorvendo outros elementos musicais. Então a gente tem influência nos anos 30, 40, 50 do bolero, enfim. Uma das coisas interessantes também de se analisar aqui é principalmente o surgimento do baião. E aí é mais um elemento para a gente observar, por exemplo, o que é o Brasil a partir do baião. Né? Por mais que as pessoas do Nordeste adorem o baião e tal, se cria no Brasil, a partir do baião, uma noção do que está acontecendo socialmente. Quem escuta hoje percebe muito bem, quer dizer, um retirante que saiu e foi para o sudeste do Brasil e narra todas as dificuldades encontradas, tanto lá como cá. Apesar de ser uma música de saudade, né, é uma música de saudade daquilo que eu considero até estranho, às vezes, no saudosismo sobre a seca, né, porque a seca não é feliz, não é alegre, mas é uma saudade, pelo menos, da dignidade. Há até uma música do Vinícius de Moraes com Carlos Lira, chamada Pau de Arara, que fala um pouco sobre isso, né? Não sou nada, lá não sou nada, sou só Zé com fome, né? Aqui eu sou Pau de Arara, enfim, no Ceará a pessoa tem um nome quando vai para o Rio de Janeiro, apesar de não ter comida em nenhum dos lugares, no Ceará ele tem algum nome, no Rio de Janeiro também não. Então, Carlos Lira fez isso com o Vinícius de Moraes, é uma canção interessante. Mas o baião é um dos ritmos musicais que também, assim como o samba e muitos outros que a gente vai falar mais um pouco à frente, denota um pouco o Brasil daquele momento. Sabe? Então é possível não, é necessário o historiador estar atento ao que está sendo produzido e saber correlacionar com o tempo. Porque o que é que acontece? Existe um perigo grande de a gente cair no anacronismo, de fazer uma interpretação de hoje, a partir daquele momento, né? Ele estava querendo dizer isso, ele estava querendo fazer aquilo, e tal, sem concepções sobre aquela macroestrutura que estava daquele período histórico. Então, o baião talvez seja um dos mais representativos ritmos, né, que ilustre aquela grande debandada de nordestinos para o sudeste do Brasil, aquele êxodo rural imenso. Fica claro, né, nas canções. Eu tenho restrições a algumas coisas em relação ao baião, porque se cria a ideia e se corrobora a ideia depois disso, né, de invenção do Nordeste, aquilo bem que o Durval escreveu na sua tese e tal, e de que assim, o baião vai sendo sempre reproduzindo como a imagem o chapéu de couro e tal. Mas, de certa forma, aquilo aconteceu e Luiz Gonzaga era uma exceção, né, uma exceção em relação aos nordestinos que estavam lá. Em relação esse já indo para a terceira parte da minha fala, para a gente também não se perder tanto, uma das coisas interessantes quando a gente analisa a música brasileira também, e o que me preocupa, né, por alguns historiadores não perceberem isso, talvez por caírem na armadilha hoje do streaming, né, do WhatsApp, do YouTube, enfim, e tal, é não perceber a composição, principalmente a partir da década de 60 e 70, quando a gente tem aquela concepção de álbum muito bem definida, a partir de capa, contracapa, encarte, não percebi o que aquela canção representa dentro de um álbum. Então, a gente também tem a regravação, que dá um ressignificado à canção dentro daquele disco. Há uma regravação emblemática dos Novos Baianos, chamada Brasil Pandeiro, né, que eles gravaram do Assis Valente. Então, o Assis Valente fez aquela canção na década de 30, 40, em meio ao governo Vargas, aquela lógica de consolidação da identidade nacional, do brasileirismo, pós Semana de Arte 22, e a regravação dos Novos Baianos em 72 é exatamente uma coisa que tem a ver com o momento, né, com aquele plano do governo brasileiro criar até o modelo educacional americano do acordo MEC e o Said, de uma certa forma dizer assim, peraí, eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Mas é uma canção feita muito tempo atrás, e que se tem a noção um pouco isso. Aí a gente incorre também o perigo do anacronismo, muitas vezes em sala de aula o professor, às vezes até
tá dando um assunto e diz assim, não, essa música aqui o autor quer dizer isso, isso, isso. Traz a letra, mas não apresenta a canção. Como assim? Né? E outra, não insere o aluno naquele universo da obra enquanto produção. Que disco é aquele, né? Que faixa é aquela, que capa é aquela, em que contexto foi produzido, quem escreveu aquela composição, quem é o compositor. Isso é algo que preocupa também na história do Brasil, porque os historiadores, e muitas vezes o ouvinte comum, não consegue fazer a diferenciação entre o intérprete e o compositor. Né? Quer dizer, o produtor da mensagem, né, do texto, possivelmente, da parte da letra, é o compositor. Né? O intérprete é outra história. Claro, acontece o caso de a pessoa compor e interpretar a sua própria canção. E aí as pessoas separam muito tudo isso na hora da análise, e isso me angustia, muito me angustia, porque uma coisa é a letra da canção, outra coisa são os elementos não verbais, e outra coisa é o produto misto que está inserido dentro de uma obra maior, quando aquele álbum é lançado. Então não adianta a gente pegar um disco do João Bosco, que o João Bosco está falando sobre o mestre Sala dos Mares e tal, e dizer assim, foi isso aí em relação à revolta da Chibata, e pronto. Não, que disco é aquele, né, e que foi inserido e tal. De fato, existem canções da revolta da Chibata do período dela. Então, quer dizer, que é uma análise muito mais, pelo menos próxima, historicamente, do período, né? Do período da lógica do anacronismo não ser ocorrida naquele instante. Essa lógica da regravação eu acho importantíssima, importantíssima. Como a partir dos anos 60 se concebe isso, né, da obra como ferramenta também de luta, da canção enquanto ferramenta de luta. A gente tem uma série de movimentos no mundo que vão usar a canção, a performance, a roupa através da música e tal. A canção vai ganhando cada vez mais sentido político, a partir dos anos 60, principalmente. E isso é corroborado com a explosão do mercado fonográfico brasileiro. Então, o Brasil não só passa a ter mais vendas de vitrolas, não só passa a ter mais venda de discos, né, mas também as pessoas passam a ouvir mais música nas rádios e tal. Então, a canção passa, né, principalmente a partir dos festivais, a ter uma mensagem. Alguma canção passa a ter uma mensagem política. A gente também não pode generalizar, porque as músicas que falam sobre coisas banais, enfim, acontecem o tempo todo, em todas as épocas. Eu acho isso importantíssimo. Lembrar, não é dizer assim, a gente chegou na década de 60 e subitamente todos os compositores viraram defensores da democracia e tal. Eu acho que não é pensado isso, não. Existe um grupo, né, que a partir dos anos 60 percebe isso, e a gente não está falando somente do grupo universitário, não, porque a gente também tem que pensar que o grupo de analfabetos no Brasil, dos anos 50 e 60 e tal, apesar de não terem a leitura da palavra, tem a leitura de mundo. Então é fundamental a gente lembrar de compositores como o João do Vale, o Patativa do Assaré, durante um tempo, enquanto poeta, que foi musicado, e outros compositores. Então a gente tem que pensar que a possibilidade da criação da letra não se dá somente através de quem está letrado e tal, enquanto instrumento político. Essas pessoas que muitas vezes não têm acesso à universidade transformam, né, suas aflições em mensagens políticas importantíssimas. Eu acho que a gente também não precisa nem pode, de certa forma, transformar a história nessa lógica de história, sei lá, dos vencedores, né, dos universitários, da classe média alta, enfim. Isso é uma coisa fundamental. Agora, claro que, no caso do Brasil, diferente de Portugal, que é onde eu faço doutorado, aí há uma contradição interessante. Os principais cantores, que, a partir dos anos 60, que criticavam a indústria fonográfica, o capitalismo e tal, de certa forma se apropriaram de grandes empresas estrangeiras, né, para terem a sua obra difundida. Isso é uma contradição. Então, gravaram por grandes gravadoras internacionais. Mas eu acho que foi algo naquele momento necessário. Era a única forma de fazer circular num país tão grande as canções que foram produzidas naquele momento. Em Portugal, uma das coisas interessantes é que em Portugal tem pouquíssimas gravadoras, um país muito pequeno, né, um país do tamanho de Pernambuco, que é meu estado natal. Então, o que a gente pode pensar? Em Portugal, os cantores sempre tiveram associados e ligados a partidos, né, em meio à ditadura. E tanto é que a Revolução em Portugal, a Senha foi uma das canções desses cantores que eles chamam de cantores de intervenção. No Brasil seria os cantores de protesto. Então aqui os cantores nunca conseguiram dissociar a prática da vida cotidiana e política à canção. A canção sempre teve ligada como ferramenta política. No Brasil a canção foi uma ferramenta política, mas ela mas não entrou
né, de maneira macroestrutural nos movimentos nacionais. O Brasil também é um país muito grande para que a gente tenha essa dimensão de mobilização nacional através de rede de canção. Mas a canção também foi hermeticamente muito bem elaborada, né? Nos momentos com menos estreitamento da censura. Então, antes do AI-5, a canção tinha um formato. Então, depois do AI-5, a canção é um pouco mais hermetizada, no sentido da criação das metáforas e tal. Então, eu acho que a gente precisa perceber o seguinte: a canção, de fato, foi ganhando foi se tornando um instrumento de ferramenta política, né, cada vez mais, a partir do momento da repressão do governo. Mas a gente precisa lembrar que a canção já é um instrumento político antes de 64. Já é um instrumento de cobrança política, já é um instrumento de constrangimento social. A gente tem que pensar que isso existe. Claro que a partir de 64, o alvo passa a ser o modelo de regime, né? Com a implementação de 64 e a partir de 68, principalmente, o alvo principal das canções é direcionado ao regime. Então, a canção no Brasil, uma das coisas interessantes da canção ser também uma ferramenta fortíssima em relação aos regimes autoritários, é que a canção, como eu falei, ela tem várias partes. Seja a melodia, né? Então, a célebre apresentação do Gilberto Gil e do Chico Buarque cantando Cálice, em que eles apenas cantam a melodia, né? Declamam a melodia, então... Quer dizer, as pessoas já conheciam, né? A letra em si pode ser declamada em qualquer canto e a canção pode ser cantada em qualquer lugar, diferente do, por exemplo, de uma pintura, do filme. A canção é uma mensagem muito rápida, em 3 ou 4 minutos, né? Inclusive, a canção de 3, 4 minutos é uma canção que foi apropriada, né, desde da primeira gravação do Brasil para a rádio. Então a gente pode até chamar do fonograma isso aí, para execução. Ela tem um poder de circulação muito rápido, tem um poder de penetração rápido, de decorar muito mais rápido ainda. Então o que é que acontece? Ela se torna um instrumento de resistência na seguinte condição: ela se difunde com muita rapidez, né? Ela vira manifesto a partir de palavras de ordem. Os refrões muitas vezes ajudam no sentido da reprodução enfática, seja o refrão por si só, que fale, ou então a canção que não tem refrão, mas que tem uma melodia repetitiva. Então a gente está falando aí de um refrão melódico, né, de uma lógica para facilitar. Então, uma das coisas interessantes, ainda olhando aqui sobre essa canção e esse mecanismo de difusão, é que em Portugal, por exemplo, como eu falei a vocês, as grandes reuniões para deposição dos regimes e tal eram em sindicatos, né? E até hoje boa parte desses cantores não recebem fortunas, não ficaram milionários e tal. No Brasil a coisa foi um pouco diferente, né? O Brasil é um país muito maior, com um modelo de distribuição bem diferente, né? Onde a indústria de rádio, de discos, assim, tem muito monopólio em relação à população. Então a música autoral, a música independente, circula com uma certa dificuldade. A gente percebe isso até hoje. Mas eu acho que é uma coisa fundamental a gente perceber isso que a gente está falando, de como a canção foi se tornando um modelo de instrumento político, né, no Brasil. Por exemplo, a canção do Vandré, né, a canção do Vandré que chegou até a Europa, é muito celebrada aqui também em França, em Espanha, Portugal. E outras canções que ao longo do tempo, durante a ditadura militar, foram ganhando repercussões em outros âmbitos. Agora, por exemplo, se você perceber, Legião Urbana, outras bandas assim dos anos 80, e olhando principalmente nos anos 80, o rock nacional emerge exatamente a partir da lei de anistia. Então já é uma forma de gritar e de criticar, não mais, ou até também, né, a democracia que está começando a aparecer, criticar a ditadura e tal, mas as mazelas vindouras do Brasil. Então, o rock dos anos 80, o rap dos anos 80/90, os anos 90, a gente também tem muito isso nos anos 90, o Racionais MCs, Gabriel Pensador e tal, e a música pop em si, né? Quer dizer, a gente não consegue perceber, mas a música pop em si traz elementos que muitas vezes são elementos assim importantíssimos de serem discutidos naquele momento. Eu tinha falado agora há pouco sobre o Baiana System, mas a gente pode perceber também outras coisas interessantes, que por exemplo, o disco da Elza Soares,
né? A gravação recentemente do Lineker. Então, quer dizer, são coisas importantíssimas assim, para um cenário de democracia e debate social que a gente, enquanto historiador, está atento, né? Está atento. Mas assim, tem que estar percebendo e ter cuidado para não ter um certo anacronismo. Eu também não vou tomar tanto assim tempo de vocês, eu tinha 20 minutos, vou estender para 30, mas eu vou. Enfim, é uma discussão muito longa, né? É uma discussão muito longa, essa discussão sobre o Brasil. Eu acho que a percepção, primeiro, sobre o país daquele momento é importantíssimo. É importantíssima essa percepção para que a gente compreenda, de fato, aquilo que foi produzido enquanto arte. Não fazer o contrário, né? Fazer com que, pega uma música e leva para lá e transplanta. Quer dizer, a gente não vai desbravar o Brasil inteiro através de uma canção, né? A não ser que... Mas é mais fácil entender algumas coisas através dessa canção. Mas, enfim, em relação às pesquisas, as pessoas me perguntam muito como é que eu pesquiso e tal. Falando propriamente agora sobre a ditadura militar e sobre a vendagem, circulação, porque eu acho que é uma coisa interessante também, né? Existem no Brasil lugares onde a canção tem, nos anos 60 e 70 e até hoje, assim, ela tem uma conotação política um pouco mais firme. E aí, como é que a gente pode mapear isso? Claro que é trabalhoso, não é fácil, mas eu aconselho sempre quem quer pesquisar música, principalmente em tempos da ditadura, né, o Arquivo Nacional, né, o Rio de Janeiro e o de Brasília agora. O Arquivo Nacional oferece vários serviços que são gratuitos pela internet. Você pode fazer o download de vários arquivos de músicas censuradas, as músicas que não estiverem disponíveis ainda para download, você pode pedir para eles enviarem para sua casa. Então eu fiz uma parte disso no meu mestrado, as pessoas me enviavam, eu pagava uma coisa de 10 ou 15 centavos pela folha, e aí chegou na minha casa tranquilamente. Então eu acho que vale a pena a gente perceber que existe essa possibilidade do Arquivo Nacional para a gente trabalhar com canções censuradas e entender processos de censura na música naquela época. Em relação a outra documentação, a gente tem uma série de lugares interessantíssimos, né? O Instituto Moreira Salles também oferece uma plataforma muito interessante. O imub.org, é um site incrível, você faz um cadastro e ali tem uma série de coisas interessantes, principalmente sobre o lado B da canção que a gente não conhece, os compositores, o número de vezes que aquela canção foi gravada. Eu acho que é fundamental a gente ter o IMUB como uma referência para quem está pesquisando. Em relação ao que eu tinha falado anteriormente, em relação ao mapeamento de vendagem no Brasil, há uma documentação que eu acho fundamental, que é a do Instituto Edgar Leonrondt, o AEL, que está lá na Unicamp. Boa parte dessa documentação já está disponível na internet, digitalizada. É uma documentação muito grande, muito pesada, em gigas, mas já se pode fazer o download e aí você trata com mais calma. Na época que eu fiz o mestrado, era tudo ainda em papel. Hoje em dia ela já está disponível em PDF. Recentemente eu acessei essa documentação. É muito vasto, mas o que é que tem no AEL? O AEL tem toda a documentação de Ibope, né? Desde o início do Ibope até, acho que eu penso que até os anos 80. Não só música, a gente está falando de audiência de TV, a gente está falando de outras coisas, enfim, programa de TV, audiência, filmes, consumo de pasta de dente e outras coisas. Tudo que você imaginar que o Ibope fez está no AEL. Enfim, eu também não tenho como me estender tanto assim, senão eu vou ficar aqui falando horas e horas e horas, mas é como eu falei também, as canções de protesto não se atenham a lógica de que só quem faz canção de protesto é quem fez aquelas canções herméticas dos anos 60 e 70. De jeito nenhum. Os cantores que as pessoas denominam de cafona, e eu sou muito contra essa denominação, são grandes defensores assim dos seus dilemas sociais, né? Fazem protesto. Agora os protestos se mostram de formas diferentes. As pessoas apresentam protestos de formas diferentes. Todas as pessoas protestam de forma diferente. Tá certo? Inclusive, eu afirmo que assim, a canção de protesto ela existe até hoje, né? E eu acho que ela é fundamental em alguns momentos, né? Quer dizer, para mim ela é fundamental em todos os momentos, né? Em alguns momentos, principalmente como esse, quando a democracia corre risco, eu acho que a canção ela passa a ter um papel ainda mais significativo do que naturalmente já tem, né? E também não sou um crítico ferrenho da canção de amor, não. Eu acho que, quer dizer, se o que nos move para qualquer tipo de encaminhar social, de movimento social, é pelo bem do outro, o amor é o sentimento que norteia tudo isso. Então as canções de amor são sempre essenciais, né? São sempre essenciais e fundamentais para a nossa manutenção. Então não tenho nenhuma crítica às canções amorosas, pelo contrário, eu acho que
como diria o Renato Russo, né? Sem amor nada existe. É mais ou menos isso. Enfim, eu vou parar agora a minha fala e vou deixar vocês fazerem perguntas à vontade. Tá bem? O Paulo vai mediar aqui as perguntas e à medida em que ele for falando a mim, eu vou respondendo. Só um minutinho agora. Muito obrigado. Mais uma vez, Paulo. Obrigado ao História em Quarentena. Deixa eu só ouvir agora as perguntas. Bom, a primeira questão, ela é da Iraceli Alves. E ela diz: Ivan, você teria alguma avaliação sobre os lugares que as mulheres assumiram na música brasileira? Onde elas aparecem de forma mais emblemática, tanto no processo produtivo quanto na visibilidade que tiveram e têm? A segunda questão. Pronto, vamos à primeira. Iraceli está perguntando sobre a questão do universo feminino. É fundamental a pergunta. Uma das coisas que me incomodava muito e que eu acho que talvez a pesquisadora, a Carol Morgel, na Unicamp, seja uma das grandes e fundamentais pesquisadoras hoje nesse universo, de estar sempre estudando sobre o universo feminino na canção brasileira, principalmente do final do século passado para cá, né? Se martelam muito só 2 ou 3 figuras femininas para dizer assim que colocaram a Chiquinha Gonzaga e tal, 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 mas várias coisas são fundamentais. Por exemplo, eu falei do Odair José recentemente, mas não se sabe que muitas das canções que o Odair fez, como a Pílula, por exemplo, teve uma parceria com a Ana Maria, sabe? Então, é claro que as composições no Brasil e as gravações das mulheres foram suprimidas pelo machismo que existia, tanto da família, no início do século passado, mas também das gravadoras, sabe? E quando se usou, muitas vezes, o universo feminino foi associado ao universo da sexualidade, né? Quer dizer, quando se colocava a mulher, exatamente de uma forma associada à sexualidade. Por exemplo, a Carmen Miranda, depois a própria Desi Gonçalves se apresentava em especiais. Agora, a gente tem vários nomes assim do samba brasileiro importantíssimos e na composição brasileira, Dolores Duran e tal, que estiveram nos bastidores, né? E há uma passagem do disco do Nelson Mota, do livro do Nelson Mota, muito interessante, Noites Tropicais, em que a Nara Leão avisa ao pai, né? Que o pai está lendo o jornal, a Nara Leão diz assim: pai, eu vou cantar no Teatro Opinião. O pai baixa o jornal, olha para ela e diz assim: ah, então vai ser puta. Quer dizer, isso ilustra um pouco, né, o cenário do machismo presente no Brasil. A gente está falando dos anos 50, 60, 70, 80. E nas gravadoras, a ideia de, tipo assim, a mulher não ser capaz de compor, né, muitos produtores achavam que isso acontecia no Brasil. Enquanto que algumas compositoras foram fundamentais para o entendimento da música brasileira. Por exemplo, a Dolores Duran, eu falei dela porque eu sou um apaixonado por ela enquanto compositora. É uma compositora fantástica no Brasil e pouquíssimas pessoas concebem ela como compositora. Enfim, é dessa forma que a gente começou a olhar para o universo da mulher brasileira. Agora, a partir dos anos 70, talvez com a Rita Lee, isso talvez tenha ganhado mais visibilidade. A Rita Lee como intérprete, né, como compositora, e assim, e também como performática. Eu acho que ela abriu muitas portas nesse sentido da performance, né, da composição e da interpretação. Eu concordo, Iraceli, que assim, é um cenário extremamente necessário de ser preenchido, né? A gente precisa de mais pessoas pesquisando isso e preencher essas lacunas na história da música brasileira. Por incrível que pareça, eu estava pesquisando nesses livros um dia desse, nessa coleção que eu falei, e na década de 90 só há uma canção. Veja, a gente está falando de um livro de 600 páginas de uma compositora mulher. Então, de fato, o olhar ainda para a canção brasileira é um olhar carregado, assim, de machismo. A gente precisa, como eu falei, a gente precisa conhecer quem são os compositores. O próprio Jackson do Pandeiro, a esposa do Jackson do Pandeiro, a Almira, escrevia várias canções e que muitas vezes, tipo assim, era do Jackson do Pandeiro e a gente vai esquecer, tal, tal, tal. E veja, na minha própria fala, né, a esposa do Jackson do Pandeiro, por que não ela em si? Então a gente também tem que estar se policiando para não cometer esse tipo de coisa. E como eu falei, eu acho que o trabalho da Carol Mogel é fundamental e de outras pesquisadoras, tá certo? Eu espero ter falado um pouco sobre o que você me perguntou. A segunda questão é da Iana Bezerra Lima e ela pergunta: Ivan, percebo nitidamente o quanto você fala dos sentimentos subjetivos transmitidos pelas músicas. O que você pensa no binômio
história e psicologia como um objeto de estudo mais profundo, evidentemente no campo da psicologia. Mas Na área da psicologia, eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não sou um psicólogo, mas assim, o Oliver Sacks tem aquele livro sobre alucinação musical, o próprio Wisnik tem um livro sobre o som, né? O som e o sentido. Então, eu acho que assim, se a gente percebe, por exemplo, que tipo de música, que tipo de movimentos melódicos, harmônicos e tal, despertam determinadas ações, recepções, sentimentos, ações, enfim, que aquilo, de certa forma, dialogue com a letra, a gente pode analisar se determinado tipo de canção nos alegra, nos entristece, nos dá coragem, né? Então, por exemplo, tem melodias que são feitas exatamente para provocar, provocativas, né? Às vezes mais do que a própria letra. Eu lembro muito da canção do Ponteio, do Edu Lobo. Ou ela ganhava o festival, ou ela perdia feio, né? Que me dera agora eu tivesse a viola para cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. E a música vai crescendo, crescendo, crescendo. Tem uma hora que você não sabe pra onde, mas vai crescer. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ou seja, quer dizer, a música pede aplausos. Quer dizer, é uma música hermeticamente pensada nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre aquilo que é provocado dentro do sentimento humano, da sensibilidade, para poder responder. Mas é mais ou menos por aí que eu penso. a terceira questão é da Janine Barbosa. Ela diz: Ivan, levando em consideração a ideia de hegemonia defendida por Gramsci, até que ponto a música serviu e serve à consolidação de um projeto hegemônico de classe? Mais uma que Em relação à música enquanto projeto hegemônico, veja, falar hoje sobre projeto hegemônico através da música é muito difícil, porque a música ganhou uma dimensão com a internet que é difícil ainda de mensurar, né? E como é que os estados podem limitar esse projeto de hegemonia? Agora, principalmente até os inícios dos anos 50, quando o Estado, e nos anos 60, de certa forma, né? O Estado tinha diretamente ações sobre aquilo que saía ou que não saía em relação à censura. Por exemplo, a censura implementada sobre as canções que vão ou não serem divulgadas, isso cria, obviamente, um projeto de Estado que interfere diretamente na arte. Então, a arte que vai ser apresentada é uma arte de enaltecimento ao governo. Isso aconteceu muito no governo Vargas. Então, o projeto de Vargas é um projeto que foi exitoso em vários sentidos. Inclusive, quando a gente lembra de Vargas, várias pessoas pensam no Vargas sempre positivo. As pessoas esquecem que o Vargas foi o ditador que foi, né? Então, eu acho que um dos caminhos... E o Vargas tinha essa noção. Porque isso não foi só na música. O Vargas também implementou isso no cinema. Então, quando o Estado consegue se apropriar, ou pelo menos, né, interceptar ações de arte que são contra o status quo, eu acho que, de certa forma, acontece aí uma hegemonia, sim. Hoje em dia é um pouco mais difícil, né? Eu estou falando nos países ocidentais, no Brasil, aqui, tal. Nos países ocidentais que são democracias também, né? Eu não sei nem se eu posso falar que o Brasil é uma democracia, sei lá, como é que a gente caracteriza o Brasil, porque recentemente a gente está falando de anos atrás. Algumas músicas foram censuradas, o próprio livro, a biografia do Roberto Carlos foi censurada, a gravação do Gabriel Pensador sobre Matei o Presidente, enfim, uma série de coisas, tá bom? do Carlos Misael. Ele diz: como você enxerga o movimento do rap no Brasil nos dias de hoje? Do rap, né, na verdade. Matheus, mais uma. A terceira questão é da... o rap, sobre o rap no Brasil. Pois eu acho que o rap brasileiro, assim, ele ganhou uma projeção, principalmente na metade dos anos 90 para frente, né? Se olhava com muita desconfiança para os Racionais MCs, eu acho que ainda rola uma visão muito preconceituosa, né, em relação ao rap, porque veio da periferia no Brasil e tal. Eu particularmente descobri o rap ouvindo Gabriel Pensador, você vê, né? Precisou que o rap chegasse até um cantor, de certa forma, branco, né? Isso lembra muito Elvis Presley, né? Quer dizer, o rock não começou com os brancos, né? O rock começou com os negros, mas assim, é uma lógica tão racista que assim, o grande boom do rap nacional é com Gabriel Pensador, que se você imaginar nem é um rap, né? Como era
o Racionais, por exemplo. Então eu acho fundamental analisar aquilo ali. Eu acho que hoje já se tem uma visão muito mais madura, muito mais interessante do rap, sim, principalmente das pessoas que conseguem trazer o rap para uma linguagem nacional. Claro que o rap com a linguagem do seu lugar social é fundamental, afinal é uma mensagem importantíssima, mas, por exemplo, eu acho que esse trânsito também de trazer o discurso, desse discurso chegar e ser bem absorvido, sabe? De tentar criar um diálogo sobre esse discurso. O Emicida, por exemplo, é um dos exemplos, eu acho que fundamentais sei lá, nesse equilíbrio, entendeu? Eu acho que ele é um cara forte demais em todos os sentidos, né? Tanto para criticar, enfim, mas também na hora de lembrar da parte amorosa, porque também se cria a ideia de que o rap e a periferia só faz coisa assim de violência. Não, quer dizer, que conversa é essa, pô? Tem muita coisa. Ali, se existe um lugar no mundo onde o amor se multiplica horizontalmente em todos os sentidos, é ali. Então, nada mais justo do que a gente colocar também, perceber que o rap e o hip hop tem o amor muito presente nas suas canções, tá certo? Mais uma que é do Carlos Misael. Ele diz: como você enxerga o movimento do rap Sim, com sim. Matheus Matias, meu aluno? Ele fala assim: em algumas dinâmicas de memória, algumas músicas de protesto costumam aparecer como as mais ouvidas pela população. Uhum. Qual a importância de contextualizar a circulação das canções de protesto em relação a outros gêneros musicais? Quais os desafios de discutir a repercussão das canções de protesto sob ditadura? Mas, bom, de memória, algumas músicas de protesto costumam... Oi, Matheus. Veja, obrigado pela pergunta. Veja só, de fato, o que é que acontece em relação a isso, né? No Brasil se criou uma ideia de que determinados cantores, né, que é justamente quando surge a sigla MPB, né, que é muito mais um núcleo de cantores associados à produção universitária e hermética, do que propriamente um ritmo musical. Se a gente imaginar, por exemplo, o Gilberto Gil MPB, qual é o ritmo dele? Tu gosta de ouvir o que MPB? É estranho. Então, algumas canções de protesto, como a do Vandré, a do Caetano, do Chico e tal, foram vistas nacionalmente, eu concordo perfeitamente com você, e colocadas em livros didáticos, e foram reproduzidos por professores, e reproduzido por professores nos anos 80, 90, como as músicas que o povo cantou e tal. Será? Será? E é por isso que eu acho que é importante, muitas vezes, a gente confrontar documentos de vendagem, de censura, né, e de execução. Porque o AEL também fazia a pesquisa do Ibope, fazia pesquisas em rádios, né, pesquisa de opinião pública. E quando a gente percebe pelo mapa do país, não é bem o que os livros didáticos dizem, não. Né? Então, tipo assim, penso que a gente voltou. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Paula, tá tudo bem? Eu tive uma interrupção aqui, mas eu acho que tá... Não sei se estão me ouvindo. Ok, pronto. Então, eu acho que é importante a gente ter uma discussão também e perceber o seguinte, né? Porque existem memórias a serem discutidas aí, em torno desse núcleo da MPB, que aí corrobora, né? Se ratifica a ideia desses nomes e desses protestos, e se esquecem também fundamentais, protestos que são fundamentais para a grande maioria da população brasileira. Então, tipo assim, a gente tem que imaginar que vamos falar sobre a empresa aérea brasileira e tal. Não é falar diretamente sobre a Pané. A gente tem que falar propriamente sobre os dilemas que afetam o cotidiano das periferias brasileiras, que são a maioria no Brasil. Então, o Fernando Mendes é um cantor que cantou muito isso, né? A Desconhecida, o Mendigo, a Cadeira de Rodas, tal. Então, isso, de certa forma, também é uma forma de a gente perceber em que há protesto e que a gente precisa problematizar em vários ambientes, né? O ambiente escolar, claro, mas também no ambiente universitário. Uma coisa interessante, uma vez eu fui apresentar um trabalho no Rio de Janeiro, na UERJ, e uma pesquisadora que falava sobre a Elis Regina, quando eu falei que ia falar sobre o Odair José, tipo assim, só faltou rir da minha cara, né? Então, essa lógica, assim, essa ratificação de uma memória de gigantes, assim, dos vitoriosos, ou então de uma classe média resistente intelectual no Brasil, ela predomina,
Mas assim, é como a gente percebe, assim, a gente precisa alargar esse horizonte e perceber que o Brasil é muito mais do que aquilo, que os protestos são outros, os protestos são completamente diferentes. As canções dessas pessoas, por mais que não exista uma hermetização, as pessoas cantam a necessidade de comer, né? A necessidade, por exemplo, de, sei lá, de encontrar com a mãe, que está morando na ponta e tal, tal, tal. Então eu acho fundamental. Também não sei se foi bem essa sua pergunta, mas espero que eu tenha comentado um pouco sobre isso, tá? Bom, Matheus Matias, meu aluno, mais uma questão é do Arthur Lira. Ele diz, você falou da influência da música brasileira em Portugal. Geraldo Vandré, o rock nacional, entre outros. Lembro que quando estive em Portugal, eles sempre citavam muito a música brasileira como uma grande referência. Gostaria que você discutisse um pouco mais dessa relação hoje. Como a música brasileira configura-se num campo político ou sociocultural português hoje, especialmente tendo em vista as regionalidades da música brasileira. Como tem sido o consumo e a tradução desses significados por aí? Torira faz uma outra questão. Oi, Arthur, obrigado pela pergunta. Vê só, não, eu acho que assim, o consumo, principalmente visando o caráter político hoje da música brasileira, por uma nova geração de portugueses, de 20, 30 anos, assim, eles conhecem muito pouco, né? Essa nova geração conhece muito pouco sobre a música brasileira dos anos 90 para trás e tal, 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 tal. Então, eu penso que assim, há uma geração dos 40 em diante que conhece bem a música brasileira. Afinal, a música brasileira dominou o mercado português. Como eu falei, sempre foi um mercado muito pequeno. Então as grandes gravadoras brasileiras vinham para cá, para aqui, para Moçambique, para Angola e tal, e dominavam, né, em termos de propaganda, porque sabiam que venderiam. Então, existem portugueses da década de portugueses com 40, 50 anos que escutam mais música brasileira do que portuguesa. Afinal, as referências são muito maiores, são muito mais plurais, assim, tem muito mais referências rítmicas, né? Referências melódicas, harmônicas, e, enfim, até temáticas na hora de fazer. Então, eu acho que essa nova geração tem consumido, assim, de 20 anos, tal, a mesma coisa que a maior parte do Brasil. Eu estou falando sobre as músicas, assim, o funk tipo assim, Anitta e tal, né? E ouvindo muito sertanejo universitário, tem crescido muito isso, sabe? Na juventude portuguesa agora, atual, né? De 20, 30, até os 30 anos e tal. Em relação à influência, os portugueses tiveram muita influência do Brasil, muita. Eles têm muita influência em todo o processo de consolidação, tanto da Revolução como pré-Revolução e pós-Revolução. Então, Chico Buarque, que também é um ídolo nacional aqui. O Caetano é o ídolo nacional, Gilberto Gil é o ídolo nacional. Tanto é que os ingressos esgotam com muita rapidez quando eles anunciam show aqui, né? O Brasil influencia muito Portugal, não só na música, mas também na novela. E a gente percebe o seguinte, né? Não deu tempo de falar, mas uma das formas que a música brasileira também entrou no universo doméstico brasileiro, né, do cotidiano, da divulgação, foram as novelas. Foram as novelas. Então, em Portugal também, as pessoas começaram a conhecer esses cantores, principalmente através das novelas e dentro da esfera política, através dos sindicatos e mobilizações, certo? Mais uma questão é do Arthur Lira. Ele diz, você falou da influência da música sociocultural portuguesa. Arthur Lira faz uma outra questão. Mesmo o tema sendo um campo brasileiro, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a música portuguesa de protesto, /intervenção, especialmente para quem não conhece. Dicas de grandes nomes, site para ter acesso sobre essa produção, filmes, documentários e afins. Mais uma pergunta. Oi, Arthur. Arthur sabe que meu tema de doutorado é esse, então tá abusando, né? Vejam, pessoal, é o seguinte, uma coisa interessante, já fazendo propaganda também da minha tese, é que Portugal é o único país do mundo, pelo menos que eu lembre agora, em que a senha da Revolução, né, a Revolução inclusive liderada por militares, foi uma canção de protesto, que aqui a canção de protesto, depois da Revolução, eles passaram a denominar de canção de intervenção. Na verdade, eu acho que tanto a canção, o nome protesto como intervenção, são palavras assim problemáticas também. Porque, por exemplo, se você imaginar, o canto do Geraldo Vandré intervém, mas o canto do Roberto Carlos também intervém. Enfim, as coisas intervêm de outras formas, né? A gente pode fazer até uma alusão à guerra do Vietnã. Uma coisa é uma arma na mão do Vietcong, outra coisa é a arma na mão do americano. Quer dizer, ambos intervêm. O problema, né? O problema é como intervém. Então, é uma denominação que eu também não gosto muito de falar. A própria lógica da canção de protesto, assim, eu até cito para situar as pessoas a determinado período, mas a canção de protesto é algo que é
feito todo dia, toda hora, né? A gente não vive na plenitude, na perfeição, na paz ágada. Então, sempre tem aí o que se protestar, principalmente nesse mundo tão desigual, tá certo? Então, sobre a música portuguesa, só para citar alguns nomes, eu vou fazer algumas alusões, até um pouco grosseiras, mas assim, para que os brasileiros compreendam. Aqui em Portugal tem vários cantores assim, mas que são os principais. Por exemplo, a música da Revolução Grândola Vila Morena, né, que Grândola é uma vila no Alentejo, no sul do país, é do principal compositor que se associa a esse período, que é o José Afonso, conhecido como Zeca Afonso. Morreu nos anos 80, mas é um ícone da música portuguesa, né? E a música Grândola Vila Morena é dele. Outro, né, é como se o Zeca Afonso fosse o Chico Buarque no Brasil, né? Outro, um grande figura, também tem a ver com o gosto particular, é o José Mário Branco, que faleceu agora no ano passado. Por sorte, eu tive com ele 2 semanas antes dele falecer, que é o meu favorito de todos, é o que eu mais gosto, o José Mário Branco. E é dele a canção, né? A cantiga é uma arma e eu não sabia, né? Depende da bala e da pontaria. Essa canção é uma canção emblemática, gravada pela banda carioca El Effecto, fantástica, uma banda incrível no Brasil, há uns anos atrás. E o Sérgio Godinho talvez seja o mais famoso no Brasil. O Sérgio Godinho tem muita composição com Caetano, com Milton e tal. Então eu vou colocar só esses 3, assim, que são os mais famosos, mas tem muitos outros, né? Tem o Fanhás, que é um padre, né, que largou a igreja para se dedicar ao processo. O Manuel Freire, que tem uma música linda, A Pedra Filosofal, né? Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, né? E se musicou muito poema. No caso português, sim. No caso português se usou muito o poema musicado enquanto ferramenta. O Zeca Afonso menos, mas os outros usaram bastante. Certo? Deixa eu ouvir mais uma. Certo, Arthur? Sobre os sites, não há um site específico, mas assim, o Luiz Cília é um cantor que tem um site sobre ele. O site da RTP, que é a TV portuguesa, RTP. Eu acho que vocês têm vários documentários sobre os cantores de intervenção e vocês podem procurar na internet. Portugal, cantores de intervenção, que é tranquilo encontrar. Ainda é um tema que tem pouca coisa produzida, principalmente a relação com o Brasil, ainda menos, e é por isso que eu estou estudando para um doutorado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Lira faz uma outra questão. Mesmo o tema sendo o campo brasileiro, mais uma pergunta que é do Plínio Ferreira Guimarães. Parabeniza pela excelente explanação sobre o tema e faz a questão. Uma questão aqui fica por conta das canções, não de protesto, mas sim daqueles artistas simpáticos aos regimes, como o de Vargas e a ditadura militar. Uma questão aqui fica por conta das canções, não de protesto. Tá, Plínio, entendi perfeitamente. Deixa eu falar primeiro sobre Vargas e depois sobre a ditadura de 64. No governo Vargas, é como eu falei, né? Sempre há aquele que apoia o golpe, a ditadura. Sempre há o Brasil aí. O Brasil tem 1/3 de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então, quer dizer, há sempre uma parcela da população que se esconde, né? Mas sempre há. No caso de Vargas, a popularidade dele também se deu de maneira coercitiva. Então, como eu falei aqui mais cedo, o Vargas promoveu, além da censura em massa, né, e que eu imagino que, inclusive, os militares de 64 buscaram mecanismos de Vargas, né, como a Lei de Segurança Nacional e tal, para censurar. Algo muito parecido foi feito, mas Vargas também financiou cantores que eram super pobres. Então, por mais que o cara fosse contra, né, o regime e tal, o cara, se eu cantar a favor, eu vou receber um trocado e tal, tal, tal. Então, você tem 2 fatores. Você tem uma ditadura que vai coibir, vai meter o pau, assim, caso você cante contra, mas você tem também um governo que vai, se você fizer algo positivo, vai financiar a sua obra. Então, e para quem você que não tem trabalho, vive de bico. Então, de certa forma, a gente tem isso aí. E como eu falei, né, no eixo do Brasil, no Rio de Janeiro, a Rádio Nacional acabou que difundindo aquela imagem. Então, por exemplo, quem estava no Nordeste, no Norte e tal, na pobreza, achava, não, mas o progresso vai chegar, aos poucos vai chegar. E era isso que vários programas da Rádio Nacional falavam, né? Tenham calma, nós temos um presidente que está trabalhando por tudo e por todos e tal. E a canção falava um pouco sobre isso, né? Tanto é que a Petrobras, a Eletrobras, aquele projeto também se difunde nos fonogramas. A gente começa a perceber, tá bem? E a outra questão, a partir de aí sim, em 64, né? Em 64 é um pouco mais difícil, né? Porque em 64 a gente tem alguns cantores que de fato enaltecem o regime, né? Esse é um país que vai para frente, tipo,
A gente tem a famosa dupla Dom e Ravel, sabe? E aí também começa aquela lógica do bate-cabeça entre a esquerda brasileira e existe, por exemplo, deixa eu tentar explicar. Existe um núcleo da música brasileira que cobrava que os cantores, por exemplo, fizessem canções engajadas contra o regime. Isso é uma cobrança, ok, legítima. Existem cantores que, apesar de serem contra o regime, não manifestavam publicamente aquilo e achavam que a arte podia se dissociar daquilo. Então faziam canções sobre amor ou coisas do tipo. Então, o Roberto Carlos foi um cara muito criticado por isso, né? O Erasmo, em parte, também. Há também aqueles que tiveram algum tipo de ligação com a ditadura, em prol do seu bem, não defenderam publicamente. Mas, por exemplo, o caso do Simonal, né, que é um cantor que caiu no ostracismo por causa dessa possível ligação e tal. Eu, particularmente, estou logo falando que, graças ao Luiz Paulo Ferraz, um amigo meu, eu sou um fã do Simonal, da música dele e tal. Mas eu acho que, assim, sempre tem, e assim, tanto os cineastas como compositores, o governo militar, fazer questão de promovê-los, né? Colocando em horário nobre, fazendo circular, às vezes até nem passando pelo processo de para que censurar quem é a favor desses cantores, né? Mas também eu acho que às vezes a gente perde muito no debate de dizer assim, as pessoas que não cantaram contra o regime naquele momento foram pessoas imbecis e tal, que cantaram coisas de amor. Até porque, se você imaginar, no Brasil, voltando a um pouco o que o Arthur tinha falado, diferente de Portugal, há um processo inverso, né? A canção no Brasil, ela não faz o regime se enfraquecer. Ela faz o regime endurecer. Então, quer dizer, a partir do momento em que as canções começam a ganhar cada vez mais um conteúdo político, o regime está endurecendo. Em Portugal, não. Em Portugal, aquele que começou aqui no Fado de Coimbra, 62, 63 e tal, vai se ampliando e desemboca exatamente numa cena revolucionária. Então, eu acho que no Brasil, veja, isso é uma visão muito particular, faltou os cantores populares serem populares de verdade. Tipo assim, os cantores da MPB, tradicional MPB, terem dedicado, né? Se eles cobravam tanto, alguns cobravam tanto da esquerda, que fossem sempre militantes, eles podiam ter sido mais militantes ao longo da vida. Eu não estou falando militante no sentido da obra, de produzir disco, né? Mas produzir a obra e levar, e discutir aquilo nos sindicatos, né? Tocar em sindicato operário se não tiver cachê e tal. Mas aí houve também uma lógica inversa, né? Essas pessoas subiram no pedestal. Alguns agora, que já estão mais velhos e tal, estão descendo e tal. Mas aqui, o caso português é muito diferente. O caso português é um caso em que os cantores, desde que começaram a ter um certo nome, nunca se afastaram e nunca enriqueceram, né? Vivem bem de direito autoral, mas tocavam em fábrica, se tivesse dinheiro tinha, se não tivesse não tinha e tal. Então, nunca deixaram de ser militantes políticos ativos, né? De estar lá e tal. Não que a canção não seja uma arma. Ela é uma ferramenta revolucionária e tal. Mas veja, eu acho que a canção ela vem associada a outras coisas que precisam ser feitas, né? Porque uma coisa é que está cantando, outra coisa é que está se fazendo. Então a gente precisa, eu acho que os cantores deveriam, alguns, né, ser mais coerentes com aquilo que fizeram em toda a sua obra. Tá certo? Vou ouvir o último áudio do Paulo aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Mais um comentário que eu achei que vale a pena falar, que é da Cecília Pires, colega nossa, historiadora também. Ela é pernambucana. Muito massa a tua apresentação. Essa questão me fez lembrar da música Nordeste pra Frente, do grande Gonzagão. Pois é, Cecília. Pois é. Eu acho que assim, o Luiz Gonzaga também tem umas posições políticas, veja que engraçado, né? Não tão progressistas assim, na esquerda, e a gente tem que imaginar que isso não diminui a obra dele, né? Principalmente enquanto analista do Brasil. A gente tem que lembrar o seguinte, Luiz Gonzaga não era letrista. Isso é uma das coisas que, quando eu falo, as pessoas ficam, meu Deus, como assim Luiz Gonzaga não escreveu? Não escreveu a letra, né? Ele tinha dois grandes parceiros, que eram o Zé Dantas e o Humberto Teixeira, mas assim, fantástico, eu acho que a colocação é boa de ser pensada. Obrigado também pela pergunta. E uma das coisas que eu acho engraçado, né, o Brasil tem muita coisa que a gente não conhece. Então, se você perguntar a uma pessoa na rua, ele conhece o We Are The World, mas não conhece o projeto que o Brasil fez nos anos 90,
Nos anos 80, eu penso, para ajudar a seca no Nordeste, que foi o Nordeste Já, né? Um projeto praticamente igual. Então, eu acho fantástico aquele projeto, vale a pena vocês acessarem depois. Procure no YouTube, Nordeste Já, tem o Chico, Djavan, uma galera cantando junto. É o nosso We Are The World, né? Eu gosto muito mais do nosso. Certo? Pronto, antes de terminar aqui a minha fala, mais uma vez eu queria agradecer, como se diz aqui em Portugal, agradecer imenso. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado ao História em Quarentena, ao História da Ditadura, que eu tenho alegria esse mês agora de abril inaugurar uma coluna sobre música brasileira. Então, na última quinta-feira do mês, a gente vai estar com um texto lá, espero que vocês gostem. E também o Paulo colocou aqui embaixo um Instagram que eu desenvolvo um projeto sobre música brasileira, é uma análise dos discos, sabe? E mais à frente, quando eu tiver um pouco mais de tempo nessa quarentena também, falar um pouco mais sobre alguns artistas que não chegaram a lançar discos completos dos anos 20 e 30, mas que precisam ser lembrados pela riqueza da obra que foi feita, tá bom? Peço desculpas assim por não ter falado tudo, afinal a música brasileira ela é infinita, ainda bem, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que tenha ficado tudo bem, Paulo. Tchau, Manu, obrigado. Um abraço grande para vocês. Todo mundo no que cresceu ouvindo, viu? Acessem lá. Oi, Paulo. E aí, tá tudo certo? Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, Cecília. Alberão, um beijo grande. Boa continuação. Paulo, uma dúvida. Concluir?